O maior engano do inferno hoje não é convencer o mundo a odiar a igreja. É convencer a igreja a amar o mundo. E isso tem acontecido sutilmente, em pequenas concessões diárias. Começa com o silêncio sobre o pecado, depois vem a aceitação, disfarçada de empatia, a tolerância que se veste de compaixão, e por fim, a inversão total dos valores do reino. O que antes era inegociável, hoje é discutido. O que era abominável, hoje é questão de opinião. E o que era santo, agora é considerado ultrapassado. A palavra nos diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Isso não significa necessariamente um homem sentado em um trono político global. Significa um sistema, uma mentalidade, uma atmosfera que se opõe a tudo o que é de Cristo. E essa atmosfera já está impregnando igrejas que deveriam resistir, mas estão se adaptando. Veja quantos templos se transformaram em empresas, quantos líderes viraram influenciadores, quantos cultos se tornaram shows, quantos púlpitos perderam o fogo do altar para se tornarem vitrines de vaidade. O plano do inimigo não é destruir a igreja pela força, é corrompê-la por dentro, até que ela deixe de ser sal e luz. Ele quer que sejamos crentes que se emocionam com louvor, mas não obedecem à palavra, que choram no culto, mas não oram em casa, que dizem Jesus é o Senhor, mas vivem como se fossem seus próprios senhores. Tudo isso sem perceber, porque o diabo sabe, um povo enganado é um povo impotente, e se a igreja perder sua identidade, o mundo perderá sua única esperança de salvação. Por isso, precisamos urgentemente de discernimento espiritual. Não é hora de seguir qualquer voz só porque ela diz, em nome de Jesus. Não é hora de aplaudir qualquer movimento só porque tem multidões. Nem todo avivamento é do céu. Nem toda profecia é de Deus. Nem todo pastor é pastor segundo o coração de Deus. Muitos estão mais preocupados com o crescimento da obra do que com a glória do dono da obra. E há igrejas cheias de gente e vazias da presença. Shows, com aplausos, mas sem quebrantamento. Discursos poderosos, mas vidas vazias. A pergunta que cada um precisa se fazer é: o que eu estou seguindo? O Cristo da cruz ou o Cristo do marketing? Porque são dois caminhos. Um exige renúncia, o outro promete conforto. Um te chama a morrer para o mundo, o outro te ensina a viver bem com ele. Um salva, o outro ilude. E o mais grave é que o segundo também está sendo pregado dentro da igreja. Mas a verdade continua de pé. Só há um evangelho. Só há uma cruz. E só há uma forma de viver para Deus, em santidade, verdade e obediência total. É impressionante como muitos cristãos hoje confundem liberdade com libertinagem. Acham que seguir Jesus significa só aceitar amor e graça, sem entender que graça é o poder para vencer o pecado, e amor é santidade em ação. Quando o pecado deixa de ser tratado como pecado, a igreja perde sua autoridade espiritual. E, sem autoridade, o inimigo se move livremente. Ele entra pela porta que abrimos com a desculpa da compreensão e tolerância, mas na verdade é a porta do enfraquecimento espiritual. O diabo sabe que a melhor forma de destruir a fé não é tirando a igreja do convívio social, mas inserindo nela valores contrários ao evangelho. Ele quer que a igreja seja uma sombra do que deveria ser. Um lugar onde se faz tudo menos pregar arrependimento e transformação. Um lugar onde se cultua o sentimento e não o Senhor. Um lugar onde a cruz é um enfeite e não o centro da mensagem. E isso gera um povo que acha que está salvo, mas está perdido. Que canta aleluia, mas vive em rebeldia. E essa realidade está cada vez mais evidente quando vemos a facilidade com que líderes abraçam modismos e ideias do mundo, desde política até doutrinas distorcidas, sem o menor discernimento espiritual. Eles esquecem que ser sal e luz significa brilhar contra a escuridão, não se misturar com ela. A igreja não é para se adaptar ao mundo, mas para ser agente de transformação, confronto e mudança. Caso contrário, o plano do diabo já venceu, porque a igreja deixou de ser igreja, mas ainda há esperança.
Deus levanta remanescentes fiéis que não aceitarão essa igreja da moda, que resistirão aos enganos e permanecerão firmes na verdade da palavra. Pessoas que entendem que o verdadeiro cristianismo é uma luta diária, um caminho estreito e difícil, mas que vale a pena trilhar, que não tem medo de enfrentar acusações de radicalismo ou exclusivismo, quando o assunto é fidelidade ao Evangelho, pois sabem que a recompensa está no céu, não na aprovação humana. E essa luta começa em cada um de nós, em nossas escolhas diárias, em nosso compromisso com a oração, em nossa dedicação ao estudo da Bíblia, em nossa coragem para denunciar o que está errado, mesmo que isso incomode. Porque só assim a igreja voltará a ser o lugar sagrado que Deus planejou, um refúgio de verdade, santidade e poder, um lugar onde o inimigo não tem mais espaço para operar seu plano sutil e letal. A realidade é dura, mas necessária. Muitos cristãos têm se acomodado em uma fé rasa, onde o calor do espírito foi substituído por tradições vazias e conveniências pessoais. O diabo explora exatamente essa letargia espiritual para minar a igreja. Ele não precisa destruir o templo se pode fazê-lo perder a vida. Uma igreja morta em espírito é terreno fértil para engano, heresia e destruição. Por isso, o chamado para o avivamento é urgente. Um despertar que reavive o fogo da santidade, da busca pela verdade e da entrega total a Cristo. Essa transformação, porém, não acontece no conforto. É preciso renunciar a si mesmo, deixar para trás o comodismo e encarar a cruz com coragem. Jesus não nos prometeu uma caminhada fácil, mas nos garantiu força para resistir e vencer. Ser cristão fiel hoje é estar disposto a ser diferente, a sofrer críticas, a perder privilégios sociais, a se posicionar contra o sistema que domina o mundo. É ser soldado de Cristo numa guerra invisível, onde a vitória é certa, mas a batalha é intensa. O diabo age sorrateiro, oferecendo falsos atalhos para uma vida espiritual mais fácil. Promete um cristianismo sem renúncia, sem luta, sem confrontos, onde se pode ser popular e abençoado ao mesmo tempo. Mas isso é ilusão. A verdadeira bênção vem na fidelidade, na perseverança e na entrega total ao Senhor. E quando a igreja recuperar essa consciência, a influência maligna que hoje impera será quebrada, porque Deus é poderoso para levantar o seu povo, mesmo em meio à apostasia. Além disso, não podemos esquecer que a batalha não é apenas contra forças visíveis, mas contra principados e potestades espirituais que governam as trevas deste século. Por isso, precisamos estar revestidos da armadura de Deus, firmes na palavra, perseverantes em oração e vigilantes no espírito. Só assim poderemos identificar as artimanhas do inimigo e resistir firmemente. A igreja que ora e vigia permanece de pé, mesmo diante das maiores tempestades. Portanto, cada cristão precisa assumir sua responsabilidade. Não dá para ficar na plateia, assistindo passivamente, enquanto o plano do diabo avança dentro da própria igreja. É hora de levantar, de despertar, de agir, de ser luz no meio das trevas, sal que não perdeu seu sabor. A igreja verdadeira ainda está viva, e Deus está convocando um exército de fiéis para combater essa guerra espiritual que está no centro da batalha pelo destino das almas. Chegamos a um ponto crucial. A igreja hoje está diante de uma escolha decisiva: continuar dormindo sob o manto confortável do engano, ou despertar para a realidade dura e necessária que Deus está revelando. A diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta está na disposição do seu povo de lutar contra as trevas, internas e externas. Não é momento para meias palavras nem para acomodação. É tempo de confrontar a verdade com coragem e humildade, buscando a santidade que Jesus exige. Deus está chamando a uma reforma verdadeira, não apenas nos ritos, mas no coração. Ele quer um povo separado, íntegro, disposto a se afastar do que mancha e corrói a fé. A salvação não é um prêmio para os que se conformam, mas uma recompensa para os que perseveram. E perseverar significa manter a fé mesmo quando tudo ao redor tenta desacreditar, quando as tentações aparecem e quando o mundo oferece alternativas fáceis e vazias. Mas não estamos sozinhos nessa luta. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso guia e nossa força.
Ele capacita os fracos, levanta os caídos e reveste os fiéis com poder para enfrentar o mal. A vitória é certa para aqueles que permanecem firmes, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A cruz nos lembra que já fomos libertos do domínio das trevas, e essa libertação precisa ser vivida a cada dia, em cada escolha, em cada passo. Se você sentiu essa palavra como um chamado, não deixe para depois. Levante-se, ore, estude a palavra. Busque comunhão com outros que têm sede de verdade. Não permita que o plano sutil do inimigo funcione dentro da igreja onde você está. Seja parte da mudança, do avivamento, da igreja que Deus está levantando para brilhar no meio das trevas deste mundo. A batalha é real, mas a glória é eterna. Antes de terminar, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra que pode fortalecer sua fé e seu compromisso com Cristo. Fique até o final dos nossos vídeos, porque aqui você encontra mais do que mensagens. Encontra um chamado para transformar sua vida e o mundo ao seu redor. E aproveite também para conhecer o nosso treinamento, Formação de Discípulos. Um caminho para capacitar cristãos fiéis a representar o Evangelho em todas as áreas da vida. O link está na descrição, e eu garanto que é uma ferramenta poderosa para quem deseja crescer na fé de forma verdadeira e consistente. Deus espera o melhor de você. Você já percebeu que o maior ataque do diabo hoje não vem de fora da igreja, mas de dentro dela? Sim, isso pode soar como uma acusação ousada, mas é exatamente o que está acontecendo. Enquanto muitos cristãos estão ocupados lutando contra inimigos externos, política, ideologia, cultura, o verdadeiro campo de batalha está no altar, nas pregações diluídas, nos cultos cheios de entretenimento e vazios de arrependimento. O inimigo aprendeu que é mais eficaz se infiltrar do que confrontar, e o plano dele está funcionando melhor do que nunca. Hoje vemos igrejas lotadas, mas crentes vazios, sermões que fazem cócegas nos ouvidos, mas não confrontam o pecado. Pastores que evitam falar sobre inferno, santidade, juízo e renúncia, por medo de perder seguidores, membros ou curtidas nas redes sociais. É um evangelho adoçado, anestesiado, sem cruz, sem sangue, sem confronto. E quem ganha com isso? O inferno. Porque enquanto os crentes cantam e dançam, o diabo ri, satisfeito com o silêncio da verdade nos púlpitos. Não estamos falando de heresias gritantes ou seitas absurdas. Estamos falando de sutilezas, pequenas concessões, pregações com só amor, cultos sem oração, líderes mais preocupados com imagem do que com unção. É aí que o diabo age, porque ele sabe que, se conseguir convencer a igreja de que está tudo bem, mesmo quando tudo está desviado da palavra, já venceu. O plano não é destruir a igreja com força, é enfraquecê-la com astúcia, tornar o povo de Deus irreconhecível diante do Deus que dizem servir. E o mais assustador é que muita gente não percebe. Acham que avivamento é barulho, que mover de Deus é palco iluminado, que pregação poderosa é aquela que emociona e não a que transforma. Estamos diante de um dos períodos mais críticos da igreja moderna, onde o engano não está do lado de fora, mas no púlpito, nas músicas, nas mensagens positivas que evitam a verdade para não incomodar. E quando o evangelho para de incomodar, ele para de salvar. Isso é um alerta de Deus, não para os outros, mas para nós. Antes de continuar, se você ama a verdade e sabe que o evangelho precisa voltar ao centro de tudo, se inscreva no canal agora. Aqui a gente não suaviza o que Deus quer falar. E fica até o final, porque vou te mostrar exatamente como esse plano do diabo está sendo aplicado, quem são os alvos preferidos dele, e o que Deus quer que a igreja desperta faça a partir de agora. E mais, no final deste vídeo vou falar sobre um treinamento especial chamado Formação de Discípulos, criado para capacitar cristãos fiéis a representarem o Evangelho com coragem e verdade em todas as áreas da vida. Isso pode mudar completamente o seu jeito de viver e servir. O diabo não precisa mais usar perseguições violentas para tentar calar a igreja. Na verdade, ele percebeu que o silêncio voluntário dos crentes acomodados é mais eficaz do que qualquer ataque externo.
Basta que a palavra seja substituída por frases motivacionais, que o arrependimento seja trocado por autoestima e que o pecado seja suavizado com desculpas como "ninguém é perfeito". Pronto. Temos uma geração de cristãos que acham que estão salvos, mas nunca nasceram de novo. É o plano perfeito: fazer com que muitos caminhem para o inferno, dentro da igreja. Essa estratégia não começou agora. Desde o Éden, a arma favorita do inimigo é a distorção sutil da verdade. Ele não nega a palavra diretamente. Ele torce, ajusta, omite. E hoje, vemos essa mesma serpente agindo em púlpitos que se dizem cristãos. Líderes que falam de graça, mas omitem santidade. Que falam de bênçãos, mas ignoram a cruz. Que falam em nome de Deus, mas vivem para seus próprios interesses. Não é heresia escancarada, é um evangelho paralelo, confortável, inofensivo e ineficaz. Essa doutrina light alimenta o ego, mas mata o espírito. Cria cristãos que conhecem versículos decorados, mas não conhecem a voz de Deus, que vão ao culto, mas não vivem em santidade, que se ofendem quando o pecado é exposto, porque foram treinados a pensar que amor é aceitação incondicional. Mas o verdadeiro amor confronta. O verdadeiro evangelho fere antes de curar, porque não há salvação sem arrependimento, e não há arrependimento sem confronto com a verdade. E sabe o que é ainda mais grave? Muitos desses líderes, pastores e influenciadores evangélicos acreditam que estão fazendo o bem. Foram tão absorvidos pela lógica do mundo, do marketing, da imagem, da influência, que acreditam que quanto mais popular for a mensagem, mais relevante ela é. Mas Deus nunca nos chamou para sermos populares. Ele nos chamou para sermos fiéis. E fidelidade, em muitos momentos, vai nos colocar na contramão do sistema, inclusive dentro da própria igreja. É preciso dizer com todas as letras. O evangelho diluído que está sendo pregado em muitos altares hoje é um terreno fértil para a atuação do diabo. Ele se aproveita da superficialidade espiritual, da falta de discernimento, da dependência emocional dos fiéis, da vaidade dos líderes e do esquecimento da palavra. E enquanto isso, a igreja, que deveria ser coluna da verdade, está se tornando um palco de vaidades, um centro de entretenimento, um lugar onde Deus é citado, mas raramente obedecido. Uma das maiores provas de que esse plano está funcionando é o quanto a igreja moderna tem medo de ser impopular. Já percebeu como muitos líderes evitam temas como pecado, inferno, juízo e renúncia? Por quê? Porque essas verdades cortam, incomodam, dividem. E em tempos de culto ao número, curtidas, seguidores, membros, o que menos se quer é confrontar. Mas o evangelho nunca foi sobre agradar multidões. Foi sobre tirar as pessoas do caminho largo e colocá-las no caminho estreito. E esse caminho, meu irmão, dói, exige, rompe, mas também salva. Enquanto muitos buscam relevância, o diabo planta influência. Ele se disfarça de luz, se infiltra em ministérios, se acomoda em corações orgulhosos e até opera sinais. Sim, sinais, para enganar até os eleitos. O engano moderno não é apenas teológico, é emocional, é espiritual. É a mistura de verdade com mentira, de unção com vaidade, de revelação com manipulação. E quem não conhece a palavra, cai. Quem não tem vida no secreto, se encanta com o palco. E quem não ama a verdade, se apaixona por qualquer discurso bonito que use o nome de Deus. A sutileza do plano maligno é tão absurda que hoje muitos cristãos não conseguem mais discernir o que é mundano e o que é santo. Filmes que promovem tudo o que Deus abomina são consumidos sem critério. Músicas cheias de sensualidade se tornam trilhas sonoras de relacionamento abençoado. Roupas, falas, comportamentos, tudo se molda ao mundo, e depois se coloca uma legenda com glória a Deus para dar um verniz espiritual. É exatamente isso que o diabo quer, que o povo de Deus seja parecido com todo mundo, menos com Cristo. Não é que o diabo quer acabar com a igreja, ele só quer que ela pare de ser igreja, que ela funcione, que tenha agenda, eventos, popularidade, mas que perca sua essência. Ele quer que as pessoas acreditem que estão servindo a Deus, quando na verdade estão servindo a si mesmas. Que pensem que estão vivendo o evangelho,
quando na verdade estão vivendo uma caricatura dele. E quando você tenta alertar, logo te chamam de religioso, extremista, crente radical, porque a apostasia se disfarça de amor e chama o zelo de fanatismo. Só que Deus está levantando vozes, homens e mulheres que não vão se dobrar diante da pressão, que não se importam em perder seguidores se for para manter a fidelidade, que preferem falar uma verdade dura do que uma mentira confortável. E você, que está ouvindo isso agora, pode ser uma dessas vozes, mas para isso precisa abrir os olhos. Não se conforme com o evangelho que te deixa igual ao mundo. Porque, se o diabo está dentro da igreja, é porque muitos deixaram a porta aberta. E agora é hora de fechá-la de vez.